Bom dia, queridos. Misericórdia, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos compartilhar a palavra hoje no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 9 e 10, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje nós vamos falar de salvação. Aqui é um relato do Zaqueu, cobrador de imposto, que vivia naquela época, era um homem avarento, ganancioso, e encontra-se com Jesus. Por esse pequeno subiu num sicômoro, numa árvore, e Jesus mandou ele descer e dizer: hoje convém pousar em sua casa. Os fariseus que estavam ali que o criticaram, e ele disse essas palavras aqui agora que nós acabamos de ler. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo não veio só para alguns, como tenho dito aqui. Ele veio para todos, buscar salvar o que se havia perdido. E certa feita os fariseus tentaram pegar Jesus, que sempre estavam tentando pegar Jesus em algum erro. E nesse dia eles queriam falar sobre a salvação, e Jesus disse que ele veio salvar todos. E aqui neste contexto ele disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, todos perdidos. Todos pecaram, Romanos 3, 23, pecaram e destituídos, afastados estão da graça de Deus. Nenhum homem na face da terra nasceu sem pecado. Todos pecaram, todos. E todos precisam de salvação. Ele não escolheu uns e outros não. Quem diz isso é mentiroso, é uma mentira que o diabo está inventando. Ele veio buscar e salvar todos. Agora só tem a salvação quem crê. A mesma coisa eu tenho falado aqui sobre o Evangelho da Cruz. Lembro que quando eu comecei a fazer essas meditações, eu mostrei sobre o levantar da mão e o ser crucificado. Ou seja, tem muita gente que levantou a mão e não foi salvo. E muita gente que nunca foi numa igreja, mas creu, lendo a Bíblia, creu, pediu perdão dos seus pecados e foi salvo. A salvação, ela não é restrita só para aquele povo, não, é para todos. E nós temos muitos relatos aqui na Bíblia que corroboram para isso. Por exemplo, lá no capítulo 4 de João, nós vemos um relato da mulher samaritana. A mulher samaritana foi salva, certo? Apesar dos judeus não se darem com o samaritano, Jesus foi até aquela mulher e ele diz para ela, quando ela questiona, vindo a mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como? Tu sendo judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ele responde: pois os judeus não se dão com samaritanos. Respondeu Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela queria essa água, e ela pergunta, ele diz: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que lhe der, fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aquela mulher ficou doida. Vou me dar dessa água porque esse negócio aí está errado. Eu quero essa água, eu quero essa água, eu quero essa água. E Jesus fala da vida dela toda e aquela mulher é salva. E os samaritanos, depois de toda aquela conversa, os samaritanos chegam para a mulher e diziam a mulher, depois que ela foi testemunhar, aquela coisa toda, e aí os samaritanos diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmo ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é o Salvador de algumas pessoas, é o Salvador do mundo. Deus amou o mundo. Então, aqui os samaritanos creram. Lá na frente, no livro de Atos, nós vamos ver muitos casos aonde Deus também salva as pessoas. Ele salvou a mulher adúltera ainda no capítulo 8 de João.
Aí quando ele responde, diz para ela, vai e não peques mais. Está no capítulo 8 de João, versículo 11. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Cornélio, um idólatra, um homem que era um dos líderes da corte, mas Cornélio era um homem temente a Deus. Ele buscava a Deus, ele fazia as suas orações e o anjo ouve, Deus ouve a oração de Cornélio, o anjo vai lá até Pedro e Pedro vai até Cornélio. E chegando lá, ele e sua casa foram salvos. E muitos outros relatos que nós vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que contribui para acreditarmos no que nós estamos dizendo. Jesus Cristo não veio salvar só um, nem dois, nem 100, mas milhares de todos aqueles que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Não vamos cair no erro também de achar, eu tenho que ser batizado para ser salvo, que é mentira do diabo também. Você é salvo, mesmo sem ser batizado, você é salvo. O exemplo está no ladrão da cruz. Aquele ladrão que foi lá na cruz, blasfemava um e outro não. Aí disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele salvou. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E todo homem está perdido. Ele só é achado em Cristo quando o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e ele crê. É Ele que faz você crer. O Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, você crê. Então ele salvou a mulher samaritana, salvou Cornélio e muitos outros gentios. Porque a salvação não era para os gentios, era para os judeus. É por isso que João 1,12 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, meu querido, não importa que igreja você faça parte. Importa sim a sua maneira de ser, agir, falar. Se você tem a Cristo, você vai glorificar Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus fará você um homem segundo o coração de Deus, como eu falei ontem também. Ontem não, na mensagem passada. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele praticou idolatria. Ele pecou, mas não era idólatra. Por isso que ele era um segundo o coração de Deus. O que você vai encontrar na Bíblia todinha é Deus condenando a idolatria, certo? Mas mesmo assim ele salva o idólatra, como ele no caso de Cornélio. Por quê? Porque foi buscar ele com sinceridade de coração. Isso que é importante. É você reconhecer que você não vale nada, porque nenhum homem presta, nenhum. A pior pessoa no mundo, a pior coisa no mundo chama-se ser humano. E principalmente aqueles que se dizem evangélicos que estão dentro das igrejas, mentirosos, tem muitos deles dentro das igrejas. O regenerado, um salvo, é diferente daqueles que fazem parte da igreja. E agora, com essa invenção que o diabo está fazendo aí, está querendo mudar as coisas com o tempo, inventando pastores, inventando tanta coisa para destruir a propagação do evangelho, isso aí é triste demais. O diabo tem feito isso aí para a mensagem do evangelho ficar obscura. E o povo não tenha em quem acreditar. Ora, se na igreja não tem salvação, eu vou acreditar em quem? Mas não é na igreja que tem salvação. A salvação está em Cristo. É por isso que eu digo, não importa que igreja você seja. Eu duvido que você fique numa igreja, se Cristo lhe alcançou com a palavra da cruz, que você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, que você fique numa igreja onde é praticada a idolatria, onde a mentira impera. Porque, amados, a mentira é tão nociva quanto matar, roubar. Se você adultera, você vai para o inferno. Se você mente para o inferno também, você vai. Então as coisas de Deus têm que ser levadas a sério nesse sentido. Não sou eu, mas o Espírito que está em mim. Tenho batido isso aqui constantemente. É o Espírito Santo que habita em nós, é que faz a diferença.
Não fique tentando, eu sou da igreja tal, eu nasci aqui e vou morrer aqui. É coisa de Gabriela, eu disse o pastor, não, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Não, não, não. Isso é a obra do diabo que está botando na sua cabeça para que você não saia da sua religião. Saia dela, sim, desde que você creia em Cristo ressuscitado, que você morreu com Ele e Ele vive em você. Quer ficar lá? Fica, mas prega este Cristo crucificado. Porque a partir do momento que você pregar Cristo crucificado dentro da sua igreja, Ele mesmo lhe bota para fora. Eu tenho certeza disso. Experimente fazer isso. Lá na sua igreja onde você está. Aí você vê o erro, já, peraí, eu comecei a ler a Bíblia, o negócio não é assim. Leia a Bíblia, que a melhor religião é a Bíblia. Aí quando você começa a ler, você começa a ver as besteiras e diz, eita, peraí, não é aqui não. Aí você começa a mostrar a Bíblia para os outros, aí o pastor, ou o padre, seja lá quem for, chama, vem cá, meu filho, aqui não dá para você não. Vai pegar isso lá no outro canto, como fizeram comigo. Sabe, né, meus queridos? A melhor coisa é você ser fiel a Deus e sua palavra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça por amor do meu nome, porque eles verão a Deus. Pense nisso. As bem-aventuranças é o maior exemplo de como você pode ver um cristão. É pelas bem-aventuranças. Se um homem que se diz filho de Deus, o regenerado, não tem aquelas características, você não pode ver um cristão nele. Você vê mais um homem lutando pela salvação, tentando ser salvo. Mas aqueles que já foram alcançados pela graça regeneradora, que tem o Espírito Santo de Deus, eles vão glorificar Deus na sua vida, na sua maneira de agir, pensar e falar. Pense nisso. Que Deus nos abençoe.